Pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais uma aulinha, galera do terceiro ano. Beijo para todo mundo. Vamos falar do módulo 5, fechando a apostila 3, 1. Já tô querendo estar na 3, né? Fechando a apostila 1, a gente tem o módulo 5. Esse módulo vai falar da relevância da coletânea. E o que é coletânea? Então, amigo, aquela coletânea, aquele monte de texto que você vê na hora que tem um tema. Então, na hora que tem o tema, tem lá a frase que é o tema, que é a proposta. Junto dela vai ali um monte de texto, né? Texto 1, texto 2, às vezes tem um gráfico, tudo isso faz parte da coletânea. Então, a UERJ, por exemplo, a UERJ não bota uma coletânea. A UERJ não bota uma coletânea. Por que a UERJ faz isso? Porque a coletânea da UERJ é o livro que você leu. Entendeu? Você não leu? Você foi para a prova sem ler o livro? Muito bem. Você acha mesmo que você consegue enganar o corretor da banca sem ter lido o livro, né? Então, tá legal. Continua se arriscando aí, que a gente vai continuar lendo os livros daqui, tá bom? Então, é por aí que a gente trabalha. A coletânea, ela é feita para que o candidato, para que o indivíduo, lendo aquelas ideias, consiga refletir melhor sobre aquele tema. Então, se eu coloco só aquela frase, tá? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se colocar só a frase, a ideia de solidão será muito maior, porque a redação já é um momento de solidão, né? É você, a folha e o lápis e a caneta e as ideias, onde foram? Então, foram embora, né? Ficou só você, o papel, a caneta e a solidão. Então, aquele texto que faz parte da coletânea é um mecanismo para que você vá tendo seu insight, né? As ideias possam ir clareando e você fala, entendi, é para falar como a tecnologia influencia naquilo que eu gosto de ver, naquilo que eu gosto de ouvir, entendi, por que me manda uma playlist com as músicas que eu gosto, e eu achando que era porque eu era um ser especial. Não, você não é um ser especial, ele faz aquilo com um monte de gente e é uma forma de deixar ali você consumindo uma coisa que você já demonstrou na internet, ou seja, os teus dados estão sendo usados por alguém ou por algumas empresas, né? Então, esse é o papel da coletânea, ajudar o candidato, o indivíduo, a perceber quais são as nuances daquele tema pelo qual você tem que falar. Só pra gente ter uma noção, olha aqui o que eu escrevi para vocês. O que não fazer diante da minha coletânea. Então, o que eu não devo fazer? Eu não devo copiar trechos da coletânea. Quer começar mal esse negócio? Começa copiando trecho da coletânea. Então, não é para copiar. Mas tá ali para quê, né? Tá ali para quê? Só para ver? Não, filho, tá ali para ver, para ler e principalmente para, a partir do que você leu, construir seu próprio repertório. Então, não copie, tá? Não copie no Enem, não copie na UERJ, não copie na FUVEST, não copie no vestibular militar, não copia nunca, tá bom? Então, não copiar. O que acontece se o indivíduo copiar? Mas eu quero copiar, eu tenho vontade de copiar. Eu aprendi que eu posso fazer aquilo que a minha vontade define como desejo. Então tá, você quer copiar? Tudo bem, você copia. Só queria te avisar assim, ó. Tem uma regra lá no manual do corretor do Enem. Regra, assim, ó. Partes copiadas na íntegra não contam como linha. Então, você copiou uma frase, 2 frases, 3 frases, tá bom. Aquilo não vai contar como linha. No caso de uma redação com 12 linhas, supondo que você sabe que lá no Enem você não zera se você escrever pelo menos 8 linhas. Se você escrever pelo menos 8, você não zera. Mas se você, isso depende, né? Se você não escrever 8 linhas, você não zera se aquilo tiver alguma relação com o texto. Mas se você escreveu 12 linhas na sua redação do Enem, tá? E dessas 12, tá? Eu tinha 4 linhas, 3 linhas.
4 linhas, vou colocar 4 para ficar mais dramático. 4 linhas que eram cópia de um trecho da coletânea. Ou seja, sobraram 8 minhas. Você ainda vai ser, a sua redação ainda vai ser corrigida. Se você escreveu 11 linhas, mas 4 linhas são cópia de alguma coisa que estava na coletânea, então sua redação está zerada. Por quê? Porque a parte que copiou não conta. E aí ficam 7 linhas. 7 linhas menos que 8, regra do Enem, 7 linhas insuficiente. Tá me entendendo? Tá? Então, só pra gente... Então, partes copiadas na íntegra não contam. Não se limitar a comentar apenas aspectos presentes na coletânea. Além de não copiar, também é muito ruim para o seu texto. Demonstra uma certa inabilidade na construção textual quando a redação inteira do candidato se limita a comentar ou parafrasear. O que é parafrasear? Você não copiou, não, mas você reescreve o que estava ali com outras palavras. Ou seja, também é ruim. Quando a redação inteira do candidato consiste em apenas comentar ou parafrasear aquilo, a abordagem já demonstrada na coletânea, você está demonstrando que você está extremamente frágil para construir seu texto. Ou seja, é preciso que você crie argumentos seus. Então, não é legal e tem uma regra no Enem para isso. Se tudo que você constrói na sua redação, no Enem, no caso do Enem, se tudo que você constrói na sua redação do Enem é apenas cópias, né? Se todos os argumentos, se toda referência de mundo, como assim, Lucé? Se todo o repertório cultural que você coloca na tua redação do Enem, o dado estatístico que você coloca, a referência ao filósofo que você coloca, o exemplo que você coloca, é o que estava lá na coletânea, a sua redação na competência 2, ela não vai chegar ao nível 4, ela só fica no máximo no nível 3. Se a redação tiver mais cópias do que você mesmo escreveu, tem um risco de zerar também, porque a redação tem mais cópia do que produção textual, ou seja, você está burlando a tarefa que é sua. Então, presta atenção. Vou continuar aqui, dar um minutinho só para fazer o quadro. Então, gente, Nil, o que eu posso fazer na minha redação em relação à coletânea? Então, você pode fazer isso, ó. Você pode usar a coletânea para entender a proposta da banca. Isso é bem importante. Leia a coletânea, destaque as palavras mais importantes e ali você vai perceber que tipo de caminho a banca está sugerindo sobre aquele tema. Usar uma referência da coletânea, você até pode, olha só, você até pode pegar uma referência da banca e utilizá-la, mas de preferência que você não copie exatamente como está ali, que você reescreva aquilo com as suas palavras, do seu jeito, e além disso, que você não copie só, que você não faça referência apenas, mas que você analise aquilo, que você acrescente algo, que você dê a sua interpretação para aquilo, que você consiga discutir o que esse fluxo de informações causa, supondo no caso do tema do Enem, porque esse controle de dados parece tão neutro, mas ele não é. Então você cria ali uma análise crítica. Não se limite a parecer que você está sendo apenas um cara reprodutor de coisas que já estão prontas. Outro ponto, se houver dado estatístico. Muitos alunos me perguntam, e dado estatístico? Então, às vezes, no Enem principalmente, vem dado, vem um infográfico, vem ali uma tabela. Você pode usar uma informação dali? Pode, porque dado, coloca uma coisa na sua cabeça, o dado não é argumento, o dado é uma informação, você pode usar o dado. Agora, vai pegar um dado, ele tá na coletânea? Tá. Mesmo assim, você é obrigado a dizer de onde esse dado é. É um dado do
IBGE, é o dado do IPEA, é um dado de onde? Você tem que falar de onde é esse dado. Nilma, já estava na coletânea, a banca sabe. Calma, nada disso. Tudo que está no texto tem que ser legitimado. O que é ser legitimado? Legitimar uma informação é deixar claro de onde aquela informação vem. Mesmo ela estando na coletânea, a regra é: quem vai ler o seu texto não sabe da coletânea. Então tem que ler seu texto observando que cada informação que você coloca está respaldada. Então, se você pega um dado, mesmo que ele esteja na coletânea, e você não o legitima, você não diz de onde ele é, você vai perder ponto. Então, outro aspecto importante: pegou o dado, colocou o dado ali, disse de onde é. Agora, o mais importante, porque às vezes o aluno pega o dado, coloca o dado e termina o parágrafo assim. Não faça isso. Se você está pegando um dado, é porque esse dado tem algo de importante que você quer falar sobre ele. Então o dado precisa ser trabalhado. Você precisa dizer o que esse número representa. O que representa, supondo, o tema sobre pessoas desaparecidas no Brasil. No Brasil, todos os dias desaparecem, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, desaparecem 194 pessoas por dia no Brasil. Essa é a média de desaparecimento diário no Brasil. Então, quando você dá um dado, é preciso que você discuta esse dado. O que esse dado representa? Ele representa uma falta de políticas públicas efetivas quanto a esse problema? Ele representa que nossa sociedade ela é complacente, ela admite uma realidade que é inconcebível. Isso representa uma escassez de recursos e de contingente policial. Então, assim, você não bota um dado se esse dado não vai ser ponto para você criar argumento. Então, coloca uma coisa na sua cabeça: dado sozinho não é argumento, nem alusão histórica sozinha é argumento, nem a citação bonita que você coloca sozinha é argumento. Argumento é o que você faz com aquela citação, o que você faz com aquele dado. O mais importante é como você vai usar esse repertório, beleza? Quero exemplificar com vocês, para ficar muito claro, como às vezes uma informação super boa, super dentro do tema, não é bem aproveitada. E é um pecado. Eu estou simulando uma situação aqui com vocês. O tema precariedade do saneamento básico no Brasil, tema fácil, né? Como no Brasil, aí em época de coronavírus, em que a gente está discutindo que é preciso lavar as mãos de 2 em 2 horas, né? Usar sabonete líquido, ficar ali lavando a mão, é muito interessante discutir isso diante de uma situação de que 35 milhões de pessoas no Brasil, no mínimo, não tem serviço de água encanada. Então, assim, como que o nosso próprio governo consegue ser hipócrita quando vem e discute e bota isso como uma medida de segurança pública, no caso, de segurança sanitária? No entanto, as pessoas, eles esquecem dessa realidade para a qual ele mesmo contribui com a ausência de políticas sanitárias. Mas tudo bem. Voltando aqui, meu desabafo. 40% das crianças de 0 a 14 anos não têm tratamento de esgoto no Brasil. Em todo o país, aí bota um ponto, em todo o país, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. As duas informações são boas, porém, usadas numa redação do jeito que estão, elas não vão melhorar seu texto. Primeiro, supondo que isso daqui seja um parágrafo de desenvolvimento. Supondo, galera, atenção. Supondo que aqui eu esteja começando um parágrafo de desenvolvimento. Eu não começo, nem eu, nem você, nem ninguém que queira tirar uma nota boa,
começa o parágrafo de desenvolvimento pelo dado. A gente não começa o parágrafo de desenvolvimento diretamente no dado. Nós criamos primeiro uma situação de tópico frasal, uma frase que depois envolva o dado. Mas começar com o dado, esquece. Então, se você está fazendo isso na sua redação, você já sabe, você não pode fazer, tá? Primeiro que está faltando o conector aqui, está faltando o tópico frasal. Então, 40% das crianças de 0 a 14 anos não tem tratamento de esgoto no Brasil. Legitimação. Onde está a legitimação? Nil, o que é a legitimação? Esse dado brotou de onde? Esse dado tem que ter uma origem. A gente chama isso de legitimação. O dado é verdadeiro, e ele é, mas é fundamental que o indivíduo coloque de onde é esse dado dentro do texto. E se não sabe de onde é, então não coloca. Não coloca. Segundo ponto, não se inventa dado. Né? Algumas pessoas aprenderam que pode inventar, que não tem problema. Isso não existe. Coloque na sua cabeça que quem está corrigindo a sua redação sabe muito mais sobre o tema do que você. Primeiro porque ela debateu o tema 2 dias antes de começar a corrigir, ela soube o tema, ela tem condição de ler sobre o tema e você sobre o tema na hora, mesmo que você seja um bom articulista. Então não inventa nada, tá? Então não posso começar. Legitimação, não tenho a fonte de onde é o dado. E o que eu estou interpretando sobre o dado? Tá, isso aqui não é argumento. Por que não é argumento? Eu nem falei nada. Argumento é aquilo que você fala. Eu não falei nada. Isso aqui não é um texto jornalístico. Isso é uma argumentação. Então eu não fiz a minha tarefa. Eu estou deixando a minha tarefa sem fazer. Então, galera, tá errado. E aí, paro, em seguida, não coloco nenhum conector, deixo ali solto, tipo, eu não crio as relações entre uma ideia e outra. Isso é papel de quem está escrevendo o texto. Você não pode, na redação, colocar uma informação e outra e não criar conexão entre elas. Isso não pode ser feito pelo leitor. O responsável pelo texto é você. Então você tem que relacionar uma ideia com a outra e dizer que tipo de conexão elas têm. Aí eu paro e começo outra ideia. Em todo o país, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada. Outra, tudo bem, outra informação, também não legitimada, também não digo nada sobre isso. Então, se eu não vou dizer nada sobre isso, para que eu coloquei? Então, não deveria nem ter colocado. Tá me entendendo? Vamos rever como poderia ficar produtivo? Ah, deixa eu te falar. A gente chama isso de repertório. Guarda isso é assim que se corrige. Repertório não produtivo. O que é um repertório não produtivo? É um repertório, ele existe, mas ele não é legitimado, ou seja, não tem como ser provado, e não é produtivo porque você não criou argumento nenhum sobre ele. Para a gente conseguir chegar a 160 pontos, a gente precisa ter o repertório, pelo menos 160, legitimado e com uso produtivo. Aqui não conseguimos nem uma coisa nem outra. No máximo, aqui nem sei, não dá nem para ser nível 3, que é 120. Então, isso é muito sério. Você precisa ir observando e aplicar no texto. Não adianta observar e não aplicar no texto. Vamos rever aqui como é que poderia ficar melhorzinho. Dá pra ver? Sim. Vamos lá? Então, agora eu vou tentar mostrar para vocês a mesma informação de uma maneira mais aproveitável. Ó, prioritariamente, eu coloquei o prioritariamente porque seria o meu primeiro parágrafo da redação. Então, eu estou começando, né? Então, prioritariamente, a saúde é construída pelo ambiente onde as pessoas vivem. Tópico frasal, primeira frase, tópico frasal. Então, qual é, em princípio, o meu olhar sobre a questão da saúde pública? Ela não está em grandes hospitais.
Na minha concepção, dentro do meu texto, o primeiro mecanismo de saúde pública está exatamente em não precisar ir ao hospital. Quanto mais uma sociedade precisa de hospital, mais doente ela está. Então vejamos o que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, prioritariamente, Nil, tinha que ter uma vírgula aqui, porque isso é um advérbio, está começando a frase. Calma, tá? Advérbio, ele só precisa de vírgula quando ele está deslocado, quando ele é formado por duas palavras ou mais. Então, se o advérbio é formado por um termo só, a vírgula é facultativa. E aí eu preferi não colocar, porque vírgula desnecessária também não importa. Então, prioritariamente, a saúde é construída pelo ambiente onde as pessoas vivem. Ponto. Tenho que explicar isso. Nesse sentido, sempre tendo preocupação de criar um elo entre a primeira frase e a segunda. Você não colocar uma frase do lado da outra sem criar um mecanismo de conexão, tá? Para melhorar a coesão. A coesão, e a gente vai depois falar só de coesão, é essa característica que a gente tem de emendar uma frase a outra, um pensamento ao outro, né? Nesse sentido, a realidade de milhões de brasileiros, muitos destes crianças, e o destes porque eu estou me referindo ao último elemento mencionado, né? O deste, o este, ele recapitula o último elemento que foi usado numa referência. Então, muitos destes crianças, que é o que eu quero trabalhar aqui, eu quero deixar claro no meu texto que as condições em que os indivíduos crescem já vão, de alguma forma, separando, segregando esses indivíduos entre aqueles que vão conseguir estudar e ter sucesso e aqueles que já estão numa linha de exclusão, tá? Isso não acontece na hora que ele já está na universidade. Isso acontece antes, tá? E aí eu vou dizer que muitos destes, né, sem crianças, é incompatível. Então, a realidade de milhões de brasileiros é incompatível, tá vendo? O meu sujeito é a realidade de milhões de brasileiros. Por isso o verbo no singular concordando com realidade. Eu não podia concordar com crianças porque isso é um aposto. Eu fiz um aposto, coloquei esse aposto entre vírgula para poder explicar. Numa redação, às vezes o aposto é muito necessário porque ele esclarece, é uma das funções do aposto. Então, muitos desses crianças é incompatível com aspectos elementares. O que eu quero dizer com aspectos elementares? Elementar é aquilo que é de mais básico, de mais fundamental. Eu quero dizer que elementar é algo que não é luxo, algo que devia ser garantido para todo mundo, que é barato. Elementar é aquilo que devia ser, assim, não devia ser nem questão mais. Então, é incompatível com aspectos elementares de profilaxia. Profilaxia é um termo muito usado na medicina para dizer relações de saúde, de higiene, a parte mesmo que evita que o indivíduo fique doente. É incompatível com aspectos elementares de profilaxia, conforme atesta o Instituto Trata Brasil. De onde vem esse dado? Do Instituto Trata Brasil, que é um instituto cuja função é exatamente trabalhar a questão do esgoto, da água potável, do lixo. É um órgão oficial mesmo. De acordo com o Instituto conforme atesta o Instituto Trata Brasil, 40% das crianças de 0 a 14 anos não contam com nenhum tratamento de esgoto. E aqui eu ia continuar, o que isso quer dizer? Mas eu já expliquei antes, eu já dei toda uma abordagem antes. Tá? É claro que aqui ainda cabe mais coisas. E se elas não contam com tratamento de esgoto, existe uma maior suscetibilidade dessas crianças ficarem doentes. Essas crianças têm uma qualidade de vida menor. Se elas têm maior suscetibilidade a ficarem doentes, elas podem faltar aula. O desempenho dessa criança em relação a um indivíduo que mora numa área saneada vai ser menor. Então o olhar do governo para essas escalas precisa estar dentro dessa visão. Então, assim que a gente faz uso de um dado ou de um outro elemento que possa contribuir para a nossa redação, mas sempre tendo a preocupação de olhar se o repertório é legitimado, se é pertinente e produtivo para o teu texto.
Vamos fechar nossa aulinha, meus amores? Aqui, ó, pra você. Gente, guarda isso no caderno, anota, pausa o vídeo, tá? Preste atenção nisso aí, que é importante mesmo. Você vai ver que lá no final vai dar tudo certo. Repertório deve ser repertório pertinente. Só coloque o repertório na redação se ele tiver relação de fato com o tema. Não adianta, eu sei essa alusão aqui, eu sei essa citação, eu quero botar em toda a redação. Meu amigo, não dá, não adianta. Não, né? No iluminismo, o homem tinha sua prerrogativa de pensar. Amigo, o que isso tem a ver com esgoto, com tratamento? Né? Eu quero botar o Kant, porque o homem não é nada além do que a educação faz dele. Tá bom, eu também acho. Mas cadê o esgoto? Porque botar o Kant dentro do esgoto não tá dando certo. Agora, é claro que às vezes você pode fazer um drible. Um drible, você sabe só o Kant, tá? Se o homem não é nada além do que a educação faz dele, o primeiro mecanismo educativo que se tem é o indivíduo saber usar o esgoto, saber usar um vaso sanitário, saber como lavar as mãos. Como o indivíduo poderá saber isso se ele não teve acesso a nada, nenhum desses recursos? Aí você torna o Kant, que parece tão distante do tema, não, mas aí você acaba trazendo o Kant para dentro do tema. Você também tem que ter, entendeu? Essa malandragem, esse jogo de cintura, tá bom? Mas botar o repertório lá, porque botou e acha que aquilo vai dar certo, não adianta. O Enem não trabalha mais com isso. A UERJ, então, de jeito algum. Se você começar a botar um repertório na UERJ, tipo, nada a ver, tua nota vai ser baixíssima. Porque eles entendem que você está tentando criar uma falsa sensação de conhecimento que você não tem. Viu? É melhor uma roupinha limpinha, lavadinha, simples, mas é que a gente tem, do que uma roupa cara e ostentadora que não é nossa. Então, tá? Fica a dica, simplicidade vai bem. Pertinente, então tem que ter direta relação com o tema. Então, meu repertório, se eu tô trabalhando um tema, sei lá, sobre saneamento básico, e eu cito o Monteiro Lobato falando do livro de Jeca Tatu, perfeito. Perfeito. Se eu estou fazendo um tema sobre precariedade do saneamento básico e eu cito o Cortiço, perfeito. Se eu falo da revolta da vacina, tudo de bom, tá? Então, ótimo. Então, pertinente. Legitimado. De onde vem esse repertório? É um repertório histórico? Então, repertório histórico ele tem o nome do fenômeno, ou então a data. Então, durante a revolta da vacina, havia uma preocupação com a disseminação de pestes e doenças na sociedade do Rio de Janeiro e se associava tal fenômeno à pobreza. Show! Mas aí quando você põe revolta da vacina, você está legitimando porque você está dizendo quando. Que fato histórico é esse? Tá? Não é fato histórico. Antigamente, anos atrás, isso não... Esquece, tá? No passado, desde os primórdios, pelo amor de Deus, alunos, força máxima, por todos os elementos que vocês têm amor. Nada de desde os primórdios. E por último, se é pertinente, se é legitimado, já tá muito legalzinho. Uso produtivo. O que é o uso produtivo? Esse repertório que você usou e colocou ali não é um enfeite. Você transformou aquele repertório em argumento. Tendo feito isso, vai dar tudo certo, você vai tirar uma nota alta, você vai ficar bonito na foto e vai conseguir passar. Mas para isso tem que treinar, tem que fazer redação, tem que ver se está conseguindo fazer direitinho, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o ato da escrita, tá bom? Mas a gente para por aqui. Espero você na próxima aula. Um beijo, cuidem-se e fiquem com Deus.